Então, vamos continuar. Essa é a parte 14 do nosso estudo. Se você não viu as outras partes, você pode voltar na minha linha do tempo, ali você vai achar todos os vídeos. Essa é a parte 14. E vamos prosseguir. Estávamos vendo na parte 13, na parte anterior, que os irmãos de Yosef e José não o reconheceram, porque ele estava todo egípcio. Na roupa, no cabelo, maquiagem, todo raspado, como os egípcios, joias egípcias, falando egípcio, servos egípcios, trono egípcio, totalmente egípcio. Então perceba que os irmãos não reconheceram, porém Yosef e José reconhecem os irmãos, assim como Yeshua, Jesus, não foi reconhecido por muitos judeus, principalmente os líderes corruptos do sinédrio, do templo. Porém, sim, Yeshua, Jesus, reconhece o seu povo judeu. Ele escolheu vir como judeu, ele é judeu e voltará também para Israel, lá no local de Israel, vai reinar em Israel por toda a terra. Porém, ali vai ser o governo dele, central, em Israel, e assim de lá ele vai comandar toda a terra. Perceba que Yeshua, Jesus, não rejeitou o seu povo. Paulo fala, rejeitou, pois Deus o judeu, o povo judeu? Muios dizem sim, rejeitou, porque ele foi morto lá pelos líderes corruptos do sinédrio. Mas aí o Paulo fala, não, de maneira nenhuma, Ras Halila, Deus não rejeitou o seu povo. Vamos ver isso? Então vamos ver. Abra a sua Bíblia agora em Romanos, capítulo 11, verso 1, que diz assim: então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo, o seu próprio povo? Aqui está falando dos judeus, né? O povo de Deus é os judeus, a Bíblia toda fala sobre isso. E o próprio apóstolo Paulo Shaul responde, é claro que não. Deus não rejeitou o seu povo judeu, Israel, Deus não rejeitou. Aí ele afirma ainda, como um bom promotor que era, né? Antes ele era promotor, um tipo de um promotor lá do sinédrio, né? Do templo. Ele mesmo fala, o apóstolo Paulo, eu mesmo sou israelita, eu mesmo sou judeu. Como é que Deus rejeitou o povo se ele mesmo é judeu e israelita? O apóstolo Paulo é, o apóstolo Pedro é, Yeshua é, Yosef, pai de Yeshua é, Miriam, mãe de Yeshua é. Aquela multidão de judeus que seguia Yeshua, judeus, não eram brasileiros, né? Nem existia Brasil, era judeus. É claro que não, Deus não rejeitou o seu povo, porque eu mesmo sou judeu, sou israelita, descendente de Abraão, tá vendo o judeu? Da carne, descendente de Abraão, Isaac e Jacó, membro da tribo de Benjamim, ele era da tribo de Benjamim, Alá, que quer dizer sobre os judeus que eram discípulos de Yeshua. Claro que não é toda a tribo, mas o profético é isso. Deus não rejeitou o seu povo. Verso 2, que ele já havia escolhido desde o princípio. Vocês sabem muito bem o que as Sagradas Escrituras dizem naquele trecho, em que Elias acusa o povo de Israel diante de Deus. Elias diz assim, Senhor, eles mataram os teus profetas e destruíram os teus altares. Eu sou o único que sobrou. Elias achava que só ele era o único que sobrou crente em Deus, que todos os judeus, né, não estavam mais crendo em Deus. Olha que Deus responde para o Elias. Ainda Elias fala, né, eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar também. Então, o que foi que Deus disse a Elias? Ele disse, eu guardei, Elias, para mim 7.000 homens, fora as mulheres, né, as crianças que não eram contadas. Eu guardei para mim 7.000 homens do povo judeu, que não adoraram o Deus Baal lá, da Jezebel, né? Então, veja, eu tenho 7.000 homens que creem em mim, que são fiéis a mim,
que não cometeram idolatria nenhuma, nem seguiram outro Deus. Eles são fiéis a mim, eles me obedecem. 7.000, não tem só você, Elias. A mesma coisa também acontece agora, diz o apóstolo Paulo, no verso 5. É por causa da graça de Deus. Ainda existe um pequeno número daqueles que ele escolheu. Então veja, sempre, por toda a história humana e principalmente a história de Israel, por toda a história, sempre houveram homens fiéis a Deus, não um somente. Claro, nós temos lá Noé, mas tem ele, a esposa, os 3 filhos e 3 noras, dá 8, né? Então veja que sempre houveram remanescentes. Remanescentes são aqueles que obedecem a Deus, geralmente são marginalizados, são perseguidos, porém sempre houve, até mesmo em Israel, judeus obedientes a Deus, tanto na época de Elias, como em todas as épocas, como também Paulo está falando que há na época dele. Tanto ele como os apóstolos, e aquela multidão que seguia Yeshua, Jesus, e que depois continuou seguindo os apóstolos, pregando, fazendo novos discípulos. Então, essa escolha se baseia na graça de Deus e não no que eles fizeram. Então, seria justo de Deus negar todo o povo dele por causa de uma parte não ter crido, embora outra parte de multidões creram, obedeceram tanto em Deus quanto em Yeshua, Jesus? Claro que não seria justo, né? Tratar o bom como o mal, o crente como o descrente, não pode. Deus é justo, trata cada um conforme o que a pessoa fez, né? Então veja que o próprio apóstolo Paulo fala que não foi Israel, os judeus, rejeitados de maneira nenhuma, Halila, Deus me livre e guarde disso, essa expressão judaica, Halila. Deus não rejeitou o seu povo, porque sempre houveram aqueles remanescentes que se creram. Na época de Elias era 7.000. Hoje são mais de 1 milhão de judeus, discípulos de Yeshua, Jesus. Olha que lindo. Voltamos lá para Gênesis. Então, voltamos para Gênesis, capítulo 42, verso 7. Vendo Yosef e José a seus irmãos judeus, reconheceu-os na hora. Porém, não se deu a conhecer a seus irmãos e lhes falou até de forma áspera. E lhes perguntou, da onde vocês vêm? E eles responderam, da terra de Canaã, para comprar mantimento. Yosef e José reconheceu os irmãos, porém os irmãos não reconheceram. Aqui está Lodim de Yeshua, que por muitos não foi reconhecido judeus, porém muitos outros judeus reconheceram sim. Verso 9. Então se lembrou Yosef e José dos sonhos que tivera a respeito dos irmãos, que eles iam se ajoelhar, né, prostrar perante ele. E ali ele está vendo a justiça de Deus, justiça, tudo o que Deus prometeu, falou que iria fazer, cumprindo. Perceba que ele disse para os irmãos, ele vai falar 4 vezes, tá? Vós sois espiões. Quando tem o número 4 na Bíblia, os números têm significados em hebraico e para Deus, claro. É Deus que ensinou essa língua. E quando ele fala 4 vezes, quer dizer que é o reino de Deus, é o reinado de Deus, é o governo de Deus. 4 vezes ele vai falar, vós sois espiões. Aqui também está lembrando o quê? Lembrando os 40 anos do deserto, que foram espionar a terra e voltaram fazendo um relatório mau, né? De Lashon Hará. Embora 2 não, né? Josué e o outro lá não fizeram esse relatório mal da terra. Pelo contrário, subamos e possuamos a terra. Eia! Porém, os outros não, né? Fizeram um relatório mal e por isso eles vagaram no deserto por 40 anos. Vós sois espiões e vieste para ver os pontos fracos da terra. Igualzinho lá. Eles foram ver os pontos da terra, porém eles trouxeram como pontos fracos. Responderam-lhe, então, não, senhor meu, mas a gente não é espião. Mas a gente veio realmente, somos teus servos, inclusive, para comprar mantimento, porque havia fome em toda a terra. Somos todos filhos de um mesmo